Pergunte para o padre Juarez se pode guardar cinzas de cachorros em casa ou se isso é prejudicial. Vamos lá. As cinzas é uma coisa nova, sabe, que tem acontecido cada vez mais. Esses dias eu até tinha uma reportagem sobre isso, mas cada vez mais a gente vê esse respeito com aquilo que são cinzas, os restos mortais, os restos ali do cachorrinho, né, do gato e tal. Hoje a gente tem até especialistas, né, pessoas que tem faz todo o serviço funerário, né, se a gente pode dizer isso, mas de gatinho, de cachorrinho, de animais, de pets. E geralmente a opção que as pessoas têm, que todas elas acabam escolhendo ali, é justamente a cremação, né? Lembrando que eu sou da roça e muita gente está me escutando aí, é da roça também, já viveu. Na roça a gente fazia assim, né? Quando morria um animalzinho, geralmente com respeito, a gente enterrava, fazia uma cova e enterrava o animalzinho, né? Hoje se tem um serviço funerário. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, vamos lá. Porque a sua pergunta me deu condições de responder algo que a gente precisa refletir. Primeiro, o animalzinho, o cachorrinho, o gatinho, né? Por mais que a gente tenha ele com amor, com carinho, com respeito, é uma criatura de Deus, né? Por mais que a gente tenha ele com todo o nosso amor, nós não podemos humanizá-lo. Eles não são seres humanos. E eu estou falando isso porque eu tenho um carinho enorme pelo Bento. O Bento está me olhando aqui, eu estou falando isso, ele está me olhando aqui. Está prestando atenção. Está prestando atenção. Que história é essa? Não é profissional jurídico, não. Que história é essa que eu não sou... Não é ser humano. O ser humano tem a dignidade que deve ser respeitada como imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, aí você pode ter um monte de questionamento. Mas os cachorros são melhores do que os... Pode fazer todo o discurso. Porque tem animais que são melhores que seres humanos. Tem sim. Tem animais que são mais leais do que os... Tem tudo isso. Mas o ser humano tem a dignidade, né? E tem que deve ser respeitada porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então num cachorrinho, num animalzinho, no pet, a gente tem que ter respeito, sim. Tem que ter respeito, porque é uma criatura de Deus. Mas não podemos transformar ele, né, humanizá-los de maneira alguma. Tem que dar todo o carinho e todo o cuidado, mas não humanizar. Guardar as cinzas como se fosse de um ser humano, né, ela não é algo devido, porque nós não estamos falando de restos mortais. Atenção, vamos lá, não estamos falando de restos mortais. O que é resto mortal? Quando a gente fala de resto mortal, nós estamos falando do ser humano que tem uma parte mortal e uma parte imortal. A parte imortal é a alma, o espírito, né? E essa parte é imortal. Então, quando a alma e o espírito não estão mais ali está o resto mortal, que é mortal. Muito bem. Considerando assim, a gente precisa ter respeito com os animais, mas nós não podemos transformá-los em seres humanos. Por mais que a gente tenha eles como da nossa família, como geralmente as pessoas falam, mas são animais. Então, não é algo devido que você de repente mantenha as cinzas do cachorrinho ou num lugar como se fosse para você rezar, para você... não. Tem pessoas que fazem uma coisa muito interessante, tem pessoas que às vezes pegam as cinzas, né, transforma numa resina ali com uma joia, um anel, uma bijuteria, né, traz aquela cinza ali. Mas o que é mais recomendado é que você pegue essas cinzas, caso tenha sido cremado, e enterre. Pode ser no quintal seu,
né? Pode ser no quintal, pode ser, mas não deixar no lugar que dizer, olha aqui, é o cachorrinho que está aqui, ele que está aqui, tratá-lo como se fosse um ser humano, né? Um ser humano. A gente precisa saber, porque senão a gente tira a dignidade do ser humano também, né? E com tudo isso que eu falei, não é desrespeitando o que o animal como criatura de Deus é, mas é elevando o ser humano como imagem e semelhança de Deus. O Bento já me olhou torto, não virou a cara para mim e ele não concordou com nada disso que eu falei. Não, deixa acabar o programa, Vamos conversar a gente conversa. de homem para homem. Ele tá com cara de que não concordou comigo, não concordou.